Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Humberto, eu sou plantonista de português do Poliedro de São Paulo e hoje eu queria comentar com vocês uma questão da lista do professor CNM, que é sobre o mapeamento temático da PUC Campinas. É um exercício de gramática dentro dessa lista, né, dessa lista de exercícios que é de mapeamento temático, é o exercício número 5. Então vamos a ele. O exercício diz o seguinte: em que opção o termo sublinhado exerce a mesma função que o pronome destacado em de alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular. Então, ele está pedindo para a gente identificar nas alternativas um termo que tem a mesma função do que sublinhado aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer isso. Eu não vou ler todas as alternativas agora porque eu vou comentar elas depois, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a função do que dentro dessa frase, né? Eu destaquei a frase aqui. De alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular. Então esse que aí vai ter uma função que a gente tá em dúvida de qual seria. Bem, o que que a gente consegue identificar logo de cara dessa frase? A primeira coisa é que de alto a baixo da pirâmide social é uma informação de localização, de lugar. Portanto, é uma informação adverbial, né? E ela está isolada ali por vírgula no início do período. Então a gente pode manter ela isolada e não olhar para ela, porque ela não está interessando para a gente agora. De alto a baixo da pirâmide social, a informação adverbial ela pode ficar localizada ali. Então vamos analisar o restante da frase, né? Quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular. A gente tem duas frases aí, desculpa, duas orações, né? Os conceitos às vezes podem se confundir, é importante chamar atenção disso. E para isso, quase todas as pessoas que eu conheço, tem o verbo conhecer, possuem celular, o verbo possuir. Tá? Então, duas orações. A minha dica para quando a gente precisa analisar esse tipo de oração, principalmente pensando num pronome que está destacado, né, e identificar a função, é sempre destrinchar esse período composto em duas orações, para que a gente consiga identificar ali dentro de cada uma das orações as suas funções, tá bom? Então vamos lá. A gente precisa aí olhar a função do que. Essa é a nossa tarefa. Eu peguei e destrinchei o período composto em duas orações. Quase todas as pessoas possuem celular, é a nossa primeira informação, a informação principal, né? E eu conheço as pessoas. É uma informação adicional que eu insiro ali na oração principal, né? Porque também tem isso. Não é só uma informação principal, o quase todas as pessoas possuem celular. Ela também é a oração principal, né? E depois você tem uma oração subordinada usada para caracterizar as pessoas. Não são quaisquer pessoas. Eu não estou falando de quaisquer, eu estou falando de pessoas específicas, aquelas que eu conheço, tá? Então, a minha frase, quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular, foi destrinchada em quase todas as pessoas possuem celular e eu conheço as pessoas. Poderia ser, eu conheço essas pessoas, né? Sobre as quais eu estou falando, tá bom? O que aqui a gente nota que ele está sendo usado, ele é um pronome relativo, a primeira coisa, né? Ele retoma pessoas, o termo antecedente, então ele é classificado morfologicamente como um pronome relativo, e ele serve para evitar a repetição de as pessoas, né? Dessa expressão. Quando a gente faz esse desmembramento das orações, escreve ela, né, em duas orações separadas ali, não dentro do mesmo período, a gente nota que o termo que se repete é as pessoas e que o pronome relativo, retomando a palavra pessoa, serve justamente para evitar essa repetição. Tá? Qual que é a nossa conclusão a partir disso? Que a função do que é igual à função de as pessoas. Nossa, está faltando uma aspa ali. Mas tudo bem, né? Vocês entenderam que a função do que é equivalente à função de as pessoas nessa frase que eu desmembrei, né? Nessa oração, desculpa, desmembrada, que eu conheço quase todas as pessoas possuem celular, é a primeira oração. A segunda, eu conheço as pessoas. É nessa segunda oração que o que está, e é nessa segunda oração que a gente precisa pensar a função dele, né? Se a função do que é igual à função de as pessoas nessa segunda oração, qual é a função
de as pessoas ali? Objeto direto, né? É o complemento do verbo conhecer. O sujeito em eu conheço as pessoas é eu, inclusive ele está oculto. Aliás, não está nem oculto, ele está ali na frase original, tinha até esquecido. Está aqui na frase original, eu conheço, e sujeito determinado simples, né? Conhecer é um verbo transitivo direto. Quem conhece, conhece alguém, conhece alguma coisa. As pessoas é o objeto direto. Se, na hora de escrever essas frases, eu faço essa oração, esse período composto por subordinação, né? Faço uma oração subordinada, como eu tenho aqui na frase original, o que é usado como pronome relativo para retomar as pessoas. Ele ocupa a função desse mesmo termo. E as pessoas são aquelas que eu conheço, ou seja, objeto direto. A função do que, portanto, é a função de objeto direto. Tudo bem? A nossa tarefa agora é descobrir nas alternativas qual delas traz um objeto direto também, né? Destacado. Então vamos lá. Primeiro, letra A. Considero um excelente resolvedor de pendências e nada mais. Aqui, né, a gente tem outros elementos. Eu destaquei alguns principais para a gente conseguir falar deles, tá? Dentro das frases das alternativas. A primeira é você tem um sujeito oculto, que é eu, né? Eu considero. O verbo considerar é um verbo transitivo direto. Você considera algo ou alguém. Então, verbo transitivo direto vai exigir objeto direto. Nesse caso, quem eu considero, ou o que eu considero, é esse o, né? Esse pronome aí que está destacado na alternativa e que funciona como objeto direto. Eu considero um excelente resolvedor de pendências e nada mais. Essa expressão posterior é um predicativo do objeto, né? Está caracterizando o meu objeto direto. Vocês já perceberam que a gente está falando da alternativa correta aqui, né? Mas eu vou comentar as outras, tá? Para ficar bem mais claro. Letra B. Logo, você pode imaginar meu espanto ao constatar como. A gente está falando, aliás, vale um destaque aqui, de um exercício que está inserido num contexto de um texto maior, mas a gente percebe também que a leitura do texto ela não é essencial para esse exercício. A gente tem a frase com o pronome destacado, a gente tem nas alternativas palavras destacadas e a gente precisa identificar as funções na frase do enunciado e nas alternativas a mesma função, certo? Bom, aqui na B, o destaque é para o você, né? Você aqui é um sujeito, né? Ele é o sujeito do verbo transitivo direto pode imaginar, dessa locução verbal pode imaginar, certo? Então, a gente está falando aqui de um pronome de tratamento que ocupa a função de sujeito. Ele não é objeto direto como a gente está procurando. Depois na letra C. Isso tudo me ocorreu enquanto li o livro infantil. Aqui a gente tem um sujeito, isso tudo, essa expressão, né? A gente tem um verbo transitivo indireto, que é o verbo ocorrer, e o me, que é o pronome, a palavra em destaque na alternativa, funciona como objeto indireto, né? Ele é um pronome oblíquo que pode ocupar essa função aí de objeto indireto. Ele seria, eu até coloquei aqui uma equivalência, né? O me seria a mim. Ele inclui ali na estrutura dele interna a preposição a, no caso dessa ocorrência, tudo bem? Então a gente está falando de um pronome que é complemento de verbo, mas é um objeto indireto. E a gente precisava de um objeto direto. Bom, na letra D. Aí a ideia, se ele fosse um celular, receberia muito atenção. No caso dessa alternativa, a gente tem um problema, né? Celular, a palavra celular que está em destaque, ela não é um pronome. E se vocês se lembram, lá no enunciado, ele pediu um pronome que exercesse a mesma função do destacado na frase do enunciado. Mas tudo bem, vamos entender aí que celular está sendo destacado, a gente precisa saber se tem a mesma função ou não, né, que é a função de objeto direto. Na frase, se ele fosse um celular, a palavra celular é aquilo que supostamente ele é, né, ou que supõe-se ou que espera-se que ele fosse.
Ou seja, está associado ao verbo ser, que é um verbo de ligação, como uma característica de um ele, né, desse sujeito ele. Trata-se de um predicativo do sujeito, tá? Então, ainda que não fosse, que não tivesse errado conceitualmente pensar na palavra celular como um pronome, que ela não é, ela é um substantivo, ainda assim a gente não pode considerar um objeto direto porque ele está ocupando a função de predicativo do sujeito, tá bom? E a última alternativa, que é a letra E, mas são eles que estão botando muita gente na palma da mão. Aqui a gente tem um sujeito que é o eles retomado pelo pronome que, né? A gente está falando que eles estão botando muita gente na mão. Então, o pronome eles aqui, ele não está ocupando a função de objeto direto, ele está ocupando a função de sujeito, tá bom? Desse verbo transitivo direto, que é a locução verbal estão botando, e um objeto direto muita gente na palma da mão, adjunto adverbial de lugar, o lugar onde estão botando muita gente. Tudo bem? Então esse eles aí não está funcionando também como objeto direto. Isso leva a gente para a alternativa correta, sendo essa, né? A letra A. Considero um excelente resolvedor de pendências e nada mais. Só para repetir, então, aqui a gente tem eu, sujeito oculto, considero um verbo transitivo direto, você considera algo ou alguém. Esse o é aquilo que você considera, é o complemento verbal, tá? E objeto direto, já que se trata de um verbo transitivo direto. Um excelente resolvedor de pendências e nada mais é uma característica desse objeto, é aquilo que eu estou dizendo a respeito desse objeto, que eu considero ou não, é o chamado predicativo do objeto. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no plantão, pode ser via atendimento, pode mandar um forms com a dúvida, tá? Bons estudos aí, os vestibulares estão chegando e até mais.